Bom dia, colega. Eu não sou diretora, não, mas eu vou ter a ousadia aqui de tentar explicar um pouquinho sobre a proposta da PEC 14 de 2021 para você e para todo mundo aqui, tá bom? Bom, a questão da aposentadoria especial, ela tem sido uma bandeira do FENARAS desde 2021, quando nós criamos o FENARAS. E isso é uma pauta, uma demanda da categoria do Brasil inteiro, de forma muito especial, de quem está aí trabalhando como agente comunitário de saúde, como agente de combate às endemias, desde a década de 90. Na Bahia, isso faz registro desde o ano de 1991, companheiro. Então, o que foi pensado para a proposta da PEC 14? Em 2021, nós já tínhamos a reforma da Previdência de 2019. É importante lembrar que a Previdência do servidor público, ela vem sendo reformada, alterada há muitos anos. Já houve reforma da emenda 020, da emenda 041, da emenda 045, da emenda, e agora mais recentemente, da emenda constitucional 103. E todas elas a gente acaba perdendo e foi perdendo alguns direitos. O que nós pretendemos com a PEC 14? Primeira coisa, nós não estamos na PEC 14 propondo uma aposentadoria especial vinculada ao adicional de insalubridade. Isso é muito importante ser dito, porque a questão da atividade insalubre, ela foi questionada e ainda está sendo questionada, seja nos municípios, seja nos tribunais, e agora com a emenda 120, garante o direito à insalubridade, mas não diz qual é o percentual. Então, se nós fôssemos pensar numa aposentadoria especial com base no direito à insalubridade, seria uma briga de foice no escuro. Não é isso que nós queremos e não é isso que nós propusemos na PEC 14. E, Ivandro, meninos, eu tenho recebido também alguns questionamentos e eu acho importante, já que foi me dada a oportunidade aqui no grupo, de esclarecer sobre o que é integralidade, o que é paridade. Porque às vezes a gente fala da importância disso, mas não diz o que é isso, né? Todos esses exemplos que eu citei agora são de profissionais que têm a sua aposentadoria especial garantida no texto constitucional. Com a questão da PEC 14, queremos trazer para o trabalhador agente comunitário de saúde e agente de endemias o requisito único e exclusivo dele ser um profissional de saúde exclusivo do SUS. Portanto, não haveria paradigma, não haveria nenhum parâmetro com nenhuma outra profissão, o que nos colocaria numa condição de podermos discutir isso sem a interferência de dizer, eu quero para A, eu quero para B, eu quero para C. Exatamente nessa condição estão, por exemplo, os policiais militares. E o que seria essa discussão? A aposentadoria para 2 profissionais, ACS e ACE, de forma integral e paritária, tendo em vista que são servidores públicos por natureza, têm uma carreira de Estado e exercem essa carreira exclusivamente no Sistema Único de Saúde. Nessa condição, é o Estado que define o valor do seu salário, assim como é, por exemplo, o Estado que define o salário dos militares. E nessa condição, não poderia se aplicar por medida de justiça a regra da aposentadoria especial das outras categorias ou mesmo a das outras aposentadorias convencionais. Aquela que foi alterada agora, por exemplo, pela reforma de 2019, que coloca que você recebe 60% da média integral das suas contribuições e 2% a mais a partir do momento que você trabalha além dos requisitos mínimos de idade e tempo de serviço. E é importante dizer que, quando eu digo que ela não deixará ninguém de fora, isso é uma verdade tão absoluta que esclarece que, independente, inclusive, dele ser servidor público ou ele está precarizado. Nós temos colegas que têm 15, 20,
25 anos precarizado na atuação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A esses também será estendido o direito à aposentadoria especial, porque não está vinculando a condição dele ser servidor público, mas sim dele ser profissional, agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias. Existem outras questões, alguns pormenores a serem tratados, que eu acredito que na discussão em comissão especial, que vai debater o mérito e a redação final da PEC 14, poderemos estar discutindo, negociando, junto com a base do governo, para que ela seja regulamentada nos termos em que a categoria necessita, como a questão da conversão de tempo em especial em tempo comum, como a conversão de tempo que não seja o tempo suficiente dos 25 anos, mas a pessoa está com a idade já elevada, se isso vai prejudicar, porque o mais importante nesse ponto é a garantia de um direito que só a Constituição pode nos dar hoje, que é a integralidade e a paridade. A PEC 14 propõe uma aposentadoria especial pelo exercício da atividade de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, assim como é a questão do professor na educação básica, assim como é o trabalhador rural, assim como é o policial militar. Então, vamos lá. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, dia 5 de outubro de 88, ela trazia essas duas características para os servidores públicos, para a aposentadoria dos servidores públicos, a integralidade e a paridade. Nós perdemos isso em 2003. Portanto, só teriam direito, ou têm direito, à aposentadoria especial, aposentadoria com integralidade e paridade, os servidores públicos que foram ingressos no INSS, na Previdência, antes de 2003, antes de 31 de dezembro de 2003. Portanto, o que é a integralidade? É o direito da aposentadoria ser calculada pelo valor do último salário que você receber, com todas as suas verbas permanentes. Então, é o seu salário base, mas, vou dar um exemplo aqui, uma gratificação permanente, como a questão do adicional de tempo de serviço, mais o quinquênio. Se você tiver outra gratificação permanente, por exemplo, por uma gratificação que já tem um período X, e esse período X lhe dá o direito dela ser permanente, uma gratificação de função, um exemplo. Você ficou com mais de 10 anos, então tem uma estabilidade. E aí você agrega ela ao seu salário, e isso vai para a sua aposentadoria. Então, quem tem, por exemplo, plano de carreira, e o plano de carreira te dá aí um salário base de R$ 3.900, mas o quinquênio vai para R$ 4.500. A sua aposentadoria, sendo ela com integralidade, vai ser este valor, o valor do último salário que você recebeu, com as suas verbas, com as suas gratificações permanentes. O que é paridade? É que, a partir do momento que você se aposenta, seja no regime próprio de previdência, seja no regime geral de previdência, o INSS, a sua aposentadoria ela será corrigida exatamente como o salário de quem está na ativa. Então, digamos, o nosso piso salarial está vinculado ao salário mínimo. Então, todas as vezes que houver reajuste do piso salarial e ele estando atrelado a 2 salários mínimos, então não haverá perda salarial. O que acontece agora, de 2003 para cá, é exatamente isso. Quando não tem paridade, você aposenta com 4 salários, mas a correção da aposentadoria fica diferente da correção do salário de quem está ativo, e acaba que depois de 10, 15 anos, você já perdeu 2 salários, 3 salários e está aí recebendo salário mínimo. Com a paridade garantida pela PEC 14, isso jamais vai acontecer com a aposentadoria dos ACS e ACE. Detalhe, na reforma de 2019, houve a mudança de contratação, houve a mudança para os pensionistas. A PEC 14 trata disso de forma diferente, estendendo a integralidade e a paridade para os pensionistas também.